Olá, eu sou Carla Albuquerque, jornalista investigativa, e você está no IC True Crime. Hoje vamos analisar um caso que chocou a cidade de Tramandaí e levantou debates intensos sobre justiça e segurança pública. Trata-se do sequestro e abuso de uma menina de 9 anos, resgatada de um alçapão em uma loja de conveniência, e do desfecho brutal que levou à morte do suspeito, linchado por populares revoltados. Para nos ajudar a entender as complexidades desse caso, recebo dois convidados muito especiais. Primeiro aqui conosco, o professor Dr. Christian Cosse, especialista em psicologia forense, que vai nos ajudar a compreender o perfil do agressor e os impactos psicológicos desse crime na vítima e na comunidade. Seja bem-vindo, professor. E também a doutora Hannah Seltan, querida doutora Hannah, advogada criminalista, que trará uma análise jurídica sobre a responsabilização, os limites da legítima defesa e os desafios que casos como esse impõem ao sistema de justiça. Vamos mergulhar nos detalhes dessa história e refletir sobre os desdobramentos sociais e legais desse crime brutal. Fique com a gente no IC True Crime de hoje. E para a gente começar a entender esse caso, eu vou pedir aqui para a nossa querida doutora Hannah Seltan explicar para a gente que caso é esse. Então, Carla, obrigada mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Infelizmente, falando de um caso tão triste que aconteceu em Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul, em que uma menina de 9 anos, ela sai de casa na terça-feira do dia 25. Ela pede para a mãe que ela queria ir brincar numa pracinha, estava muito calor, então a mãe acaba autorizando, diz que ela fica um pouco receosa, não era comum que a menina saísse de casa sozinha, mas ela acaba deixando, diz, todas as crianças estavam ali, eu deixei. Só que a menina não volta para casa e ela não chega na pracinha. Imediatamente a população começa a fazer as buscas, começam a distribuir cartazes, as redes sociais também foram muito fortes. Na terça-feira mesmo a gente começou a ver os cartazes com a foto dela sendo compartilhados e no dia seguinte eles já vinham ouvindo vizinhos, olhando as câmeras de segurança. Eles têm a notícia de que ela teria sido vista entrando nessa loja de conveniência e a polícia já tinha sondado a região, mas com as imagens das câmeras eles conseguem chegar ali. Quando eles vão ouvir o proprietário desse estabelecimento, eles escutam os gritos da menina pedindo por socorro. E é uma imagem muito angustiante, porque você percebe que os policiais, eles escutam, mas eles não conseguem identificar de onde vêm aqueles gritos. Então, até eles se darem conta que aquilo vinha da parte de baixo e saber como acessar aquele cativeiro, demorou um tempo e você percebe que eles estão muito aflitos. Eles conseguem chegar na entrada desse alçapão, que tinha uma tampa, acho que de concreto, e ele tinha colocado vários engradados de cerveja de bebida em cima, então não era fácil de ver. Então é um vídeo muito curto, assim, não sei se ele tem 2 minutos, mas você consegue perceber como eles estão aflitos e a urgência deles em conseguir resgatar aquela menina. Até quando eles começam a tentar quebrar aquele alçapão, um deles diz, não, calma, vai devagar porque pode cair alguma coisa em cima dela. Então eles conseguem resgatar, a menina sai, quando ela vai ao encontro da mãe, ela mesma dá o alerta, diz, ele abusou de mim. E nisso a população que já estava muito revoltada com a situação, eles entram, na loja de conveniência tinha ele e 2 policiais, e eles acabam linchando o suspeito, né, que era o proprietário desse estabelecimento, e ele vem a óbito no caminho para ter o atendimento médico. Ou seja, é mais um caso, né, de violência contra crianças muito vulneráveis. Uma menina de 9 anos, e era uma região assim, todo mundo se conhecia. Ele estava em Tramandaí fazia 2 anos,
mas você acompanha a dinâmica daquela região, eram pessoas que moravam ali há 15, 20 anos, todo mundo se conhecia, as crianças brincavam juntas, e acontece essa situação absurda, né, com uma criança que estava só indo brincar. Ele teria usado, acho que ele ofereceu um sorvete, um picolé para ela, imagina um dia de muito calor, a menina ali brincando. Que criança que não vai aceitar, né? Criança que não docinho, vai, um picolé. Calor. Mas esse tema é um tema da tese de doutorado do nosso querido professor e doutor aqui, Christian Costa. Ele trata a questão, né, do estupro de vulnerável, né? E para a gente começar aqui com o Christian, que conhece muito esse assunto, que estudou muito esse assunto e continua estudando, professor, ele já tinha, né, um histórico ali de violência. Explica para as pessoas, explica para a gente, né, como é que é essa evolução desse criminoso, né? Porque ele já tinha sido preso, estava ali cumprindo liberdade, né, uma liberdade condicional, mas continuava cometendo crimes, e crimes gravíssimos. E o que é triste? A própria sociedade não sabe do histórico, né, de alta periculosidade desse homem. Ou seja, como é que a sociedade, inclusive, se defende, né? Porque este homem não pode chegar perto, não poderia chegar perto de criança de forma alguma, correto? Exatamente, Carla. É um caso entre 70 mil anuais no Brasil. É uma média de 70 mil casos de estupro de vulnerável. Ele já tinha histórico, não existe ex-criminoso sexual. Não, ele vai ser preso, ele vai se reeducar, ele vai ter um novo comportamento quando sair. Não há relatos de ex-criminosos sexuais. Uma vez criminoso sexual, você será um criminoso sexual. Há exceções, né, se houver, são exceção da exceção. De maneira geral, 90% deles continuam cometendo crimes dessa natureza. Como você falou, ele vem evoluindo no crime, ele já tinha outros históricos. Ele é um indivíduo que maltratava animais, ele é um indivíduo que tentou estuprar maiores de idade, ele é um indivíduo que já tinha um histórico, ele já tinha um repertório comportamental criminal muito evoluído, e observa que ele criou aquele espaço para abusar, porque tinha passagem de ar, tinha ventilação naquele cubículo, ele fez aquilo para abusar. Então, o grau de perversidade, o grau de violência desse caso, nos faz perceber que ele é um indivíduo que ele iria matá-la. Porque sabendo, né, que ela iria... Imagina, é uma comunidade que ele está há 2 anos, no interior do Rio Grande do Sul, como a Hannah falou, todo mundo se conhece ali, ele não deixaria ela viver. Então, ela teria... Ela talvez, o reconheceria, inclusive. Sim, ela teria mais uma noite. Ele iria, provavelmente, é ruim falar isso em TV, mas ele iria, né, abusar dela mais uma noite para depois matá-la. É comum que criminosos com essa estrutura, com esse modus operandi, ajam dessa maneira. Ele tem um histórico de um repertório criminal que lembra, não podemos afirmar porque ele não foi avaliado para esse fim, lembra um quadro de psicopatia, lembra um quadro de maturidade criminal ao menos, e observa essa cena que ele cria já o ambiente para ser camuflado. Então ele põe ali, né, as cervejas, os engradados, ele põe tudo em cima para camuflar. Então essa criança teve uma sorte, né, de ser salva, né, de ouvirem a voz dela, porque ele queria abusar mais. Então é muito comum criminosos em série raptarem as suas vítimas e ficar dias com elas até efetivamente matarem. Foi o que o Champinha fez, por exemplo. Ele ficou alguns dias até matar suas vítimas. Então, nesse caso, eu acredito, né, é uma hipótese apenas, eu acredito, se for mexer no histórico de vida dele, se for cavar lá atrás, vai encontrar outras vítimas, e vítimas fatais, porque ele iria matá-la. Então, o grau de audácia dele, na vizinhança, de uma criança, na luz do dia tá passando, ele puxar, ele atrair essa criança, que ele não puxa, ele não agarra e sai correndo com ela, mas ele atrai para dentro. Então imagino que na hora que ela entra,
obviamente ele já imobiliza ela, tapa a boca e joga ela nesse buraco. Então ele botou uma música mais alta, ela tentou lutar de alguma maneira, então demonstra que ele tentou imobilizá-la. Ela deve ter tentado lutar, brigar, arranhou o rosto dele. Isso foi percebido, né, pela própria família, né? Pai dela. O pai dela que percebeu isso. Então ele tinha essa vendinha. Ou seja, então ele está num dia... Era 4 da tarde. 4 da tarde, ele está ali na frente, ele vê uma criança, ele tem a bela ideia de, nossa, eu vou raptar essa criança. Mas não é só naquele dia. Aí tem a bola ali, ele usou aquela bola para Ele já tinha planejado, ele já tinha cavado, ele já tinha preparado isso. Ele pediu para ela pegar essa bola, quando ela chega para pegar a bola, ele coloca ela para o alçapão. Então imagina, o Ted Bundy fazia uma coisa Fazia assim, né? Ele isso. abria o carro, ele fingia que estava com gesso. Então são estratégias de predadores. O predador, ele não afugenta a sua vítima. O bom predador, ele atrai. Era o que ele fazia, ele atraía. Então ele não berrou, ele não gritou, ele não arrastou. Mas no momento que ele tinha um controle, que é a zona de conforto dele, aí ele agiu de forma agressiva. Lembra até a história, né? A história dos contos, né? De João e Maria, né? Como é que você atrai a criança? Com doces. E olha que eu acho que tem algumas informações que são muito interessantes, porque ele poderia ter escolhido qualquer outro, vamos dizer, negócio. No que ele monta essa vendinha, que parece, né, um mercadinho, uma mercearia, ali tem o quê? Ali tem bala, tem sorvete, tem coisas que crianças gostam. Então, possivelmente, crianças frequentavam esse espaço, inclusive junto com seus pais, sem saber do perigo que está atrás do balcão ali. Então, você já tem ali até uma primeira máscara, né? O seguinte, não, mas ele... imagina, se é um senhor, tem 61 anos, não vai fazer mal, ele vende doces. Ele já está de olho nas crianças. Né? Ele já vem fazendo isso há muito tempo. Né? Ele tem 61 anos de muita experiência no crime. Porque ele teve a preparação... Ele se preparou, exato. E ele fica ali aguardando. E não foi à noite, ele não entrou na casa dela, ele não raptou ela à noite. Não é o Night Stalker, né? Porque ele já tinha tentado fazer isso, não deu certo. Ele já tinha tentado, então ele vai tentando, ele vai se aperfeiçoando. Ele falou, bom, deixa ela entrar, olha o risco que ele correu. Alguém poderia ver, uma câmera poderia pegar, como efetivamente aconteceu. A câmera pegou a criança entrando. E tem uma parte do vídeo que é curioso, que ela vem andando, ela se aproxima dele, depois ela sai e ela volta. Então, como se ele chamasse, olha, não, você quer ir embora, então pega alguma coisa para levar. Ele ficou ali muito atento, ela indo embora, não, você não pode ir, vem, eu vou te dar alguma coisa. Ele oferece alguma coisa para ela e atrai ela de volta. A primeira tentativa dele, ele falha, e na segunda ele consegue. Então, imagina quantas crianças ele deve ter feito isso, até uma dar certo. E até antes da gente mostrar o vídeo, né, dos policiais resgatando essa menina, que é um vídeo muito emocionante, né, primeiro que é muito angustiante, porque nós gostaríamos todos de estarmos lá para tentar achar a menina. E ele já está mais velho. Você imagina quanto tempo esse homem não vem praticando crimes, crimes que muitos de nós desconhecemos. A gente sabe que tem um número absurdo de crianças desaparecidas em todos os estados da nossa federação, e assim, eu adorei ouvir isso outro dia de um policial. Pessoas não desaparecem, alguma coisa aconteceu. E, infelizmente, tem muitos casos que a gente não consegue dar uma resposta para a sociedade. Uma criança pequena é diferente de um adulto que pode até querer desaparecer voluntariamente. Eu quero ir embora, eu não quero mais deixar rastro. Mas uma criança não vai querer desaparecer, a não ser que ela viva num ambiente completamente abusivo. Essa ideia de que a criança fugiu porque ela quis, que ela desapareceu porque ela quis, não. Nenhuma criança quer passar necessidade, quer passar trabalho simplesmente por vontade dela. Uma criança não some. Então, acho que é um pouco de falta de empenho em descobrir o que aconteceu com essas crianças. Inclusive, vários casos agora que aconteceram em Porto Alegre, quando ele estava lá,
já estão começando a cogitar. Será que ele teve algum envolvimento? Então, já foi feito confronto do DNA do caso da Eduarda Herrera, que foi morta em Porto Alegre há alguns anos. Foi descartado, mas foi no período em que ele estava em Porto Alegre, na mesma região. Então, agora é montar esse quebra-cabeça de saber no que ele teve envolvimento. Porque mesmo o crime dele de 2020, que ele tinha sido condenado, já foi muito sofisticado, já teve um planejamento muito sofisticado. Então, ele não começou a atuar em 2020. Explica para as pessoas esse crime, Hannah, para as pessoas entenderem. Em 2020, eu acho que foi no mês de maio, ele invade uma casa, mas ele não invadiu quebrando nada. No ano anterior, ele tinha trabalhado como pedreiro para essa família e ele tinha feito uma cópia da chave da casa onde ele trabalhava. A família não sabia. Ele espera até o momento em que a menina tinha 17 anos, estivesse sozinha. Ele entra na casa sabendo que não tinha ninguém na casa, só a menina. Ele acaba rendendo a menina, ele está disfarçado, está com o rosto coberto. Ele amarra os pés, as mãos, coloca ela num carrinho de mão, cobre ela com um cobertor e sai carregando ela. Ela tinha, não sei se era fita adesiva, ela tinha alguma coisa na boca. Que ousadia! E ele muito tranquilo. Imagina você colocar uma adolescente num carrinho de mão e sair empurrando como se fosse, sei lá, um saco de cimento. Sim. Nisso, ela consegue abrir o que... Eu acho que era fita adesiva que ela tinha na boca. Ela consegue fazer um escândalo. Ele tenta colocá-la de volta e aí o carrinho vira e os vizinhos veem essa ação. Então, ele é imobilizado pelos vizinhos em 2020. Que é quando ele é preso. Quando ele é preso. Então, foi cogitado tentativa de homicídio, enfim, mas nessa ocasião ele é condenado só por lesão corporal. Se você pensar, a lesão corporal grave, a pena é de 1 a 5 anos. Já começa por aí. 5 anos você não começa a cumprir a pena em regime fechado, você já começa no semiaberto. É o primeiro erro, né? Primeiro erro. Então, ele já começou no semiaberto. 30% da pena cumprida, ele pode progredir para o aberto. Então, ele cumpre 1 ano e 5 meses de prisão. Quando ele é julgado, desconta esse tempo que ele ficou preso e ele vai cumprindo no regime aberto. O cumprimento da pena dele encerrou no dia 18 de fevereiro. No dia 25, ele faz esse crime em Tramandaí. Fazia 2 anos que ele estava ali. Ele não deveria nem ter saído de Porto Alegre para começo de conversa. Porque ele estava no regime aberto. Ou seja, a gente tem esse gap aí, né? Que é nítido cada vez, né? Fica mais claro, acho que para todo mundo, que existe um desconhecimento das questões da psicologia, né, da psiquiatria forense, para casos tão complicados como esse. Assim, como a gente conversa muito com o Christian, e ele fala muito da maturidade criminal, para ele ter tamanha segurança, porque ele já cometeu muito crime com este perfil, né? Ou seja, não é o primeiro que ele está fazendo, não é... Ele já deve ter cometido outros crimes dessa mesma natureza com outras vítimas. Que vítimas são essas? Com certeza. Não, e parece que ele que construiu essa casinha. Então, toda a construção, foi tudo ele que fez. Ele tinha trabalhado como pedreiro. Sim, como pedreiro, mas que eu digo, ele sair num carrinho de obra na frente de um monte de gente e achar que não vai ser pego... Ele colocou um duto de ventilação. Quem é que bota um duto de ventilação num depósito? Olha essas duas cenas. O do carrinho e agora, efetivamente, que ele foi o final, o ato final dele. Então imagina a audácia e a burrice dele ao mesmo tempo. Sim. Ele aperfeiçoa. Olha o que ele fez agora. Ele vai para uma cidade menor, ele cria um espaço para ficar escondido. Ele não botou essa criança num carrinho e saiu levando. Porque ele já viu que não funcionava. Ele viu que não funcionava. Então, isso é o modus operandi. Entendi, é o aperfeiçoamento. Então, assim, isso é o processo decisório. Ele começou a mudar as decisões dele para cometer o crime. Então, dentro de um processo decisório, você avalia a partir disso a maturidade criminal desse indivíduo. Então, ele se aperfeiçoa,
Ele foi preso ali, ele falou, nossa, eu fui preso, eu fui pego, errei, falhei. O que eu faço agora? Vou deixar de ser um criminoso? Não, eu vou aperfeiçoar. Essa é a questão do criminoso sexual. Ele se aperfeiçoa, ele cria literalmente uma armadilha. Isso aqui é uma armadilha, como você falou. Aqui tem doce, aqui tem salgadinho, crianças entram aqui, ou pelo menos adultos com crianças. Já está de olho, e há já relatos conhece. que quando adultos passavam com crianças, a interação dele não era com os adultos, eram com as crianças. Então ele já estava ali na caça, né? Predadores fazem isso, ele já estava observando, ele já estava caçando, e de repente essa criança aparece sozinha. Ele vai ganhando a confiança. Criminosos sexuais, de maneira geral, Carla, eles têm paciência. Com raras exceções, a sua ampla maioria dos criminosos sexuais, eles são pacientes. Eles esperam o momento, há um momento de conhecer a vítima, de se aproximar, muitos vão galantear. A minoria é essa do ataque brutal oportunista. Salvo os oportunistas, os outros têm essa preparação, esse approach com as suas vítimas. Que é o caso dele, uma criança que provavelmente já o conhecia pelo nome, já tinha ido ali com a família, já estava 2 anos ali, então era o tio da venda do bairro. Então, que perigo. Então ele se camufla, né, nesse profissional, nesse dono de um barzinho, de uma venda, ele já está ali inserido, né, dentro de uma sociedade, de uma comunidade, mais especificamente, com uma máscara social muito efetiva, que ele não oferece riscos. Você vai ver criminosos dessa natureza trabalhando em escolas, trabalhando com condução escolar, trabalhando próximo de crianças, tinha um parquinho próximo da venda dele. Então, eles vão se colocando de maneira que eles precisam se alimentar dessas vítimas. E essas vítimas, elas têm dinâmicas específicas no seu dia a dia. Então, elas estudam aqui, elas brincam aqui, elas se divertem aqui. E esses predadores estão próximos, monitorando esse espaço. Ele lembra também o Gacy, né? Também. Que assim, o Gacy, só que o Gacy o foco dele não eram crianças, né? Eram homens. Então, veja só, ele também cria toda uma história, ele cria todo um ambiente. Ele cria um personagem. Para atrair, né, as vítimas, porque ele era um empreiteiro, ele fazia construção, ele trabalha. E quem que eram as vítimas? Os próprios trabalhadores dele. Tanto que a fundação da casa dele era um grande cemitério. Sim. É uma coisa absurda o que se ele achou de constrói corpos. também. Que ele constrói, inclusive com os corpos. Olha como, né, o próprio criminoso, ele prepara o ambiente, né, para pegar a sua vítima. É por isso que eu chamo de recortes comportamentais. Então, esses criminosos se repetem. Na história, você olhando para a história, são crimes que se repetem. São procedimentos que se repetem, são decisões que se repetem, porque são decisões humanas. Mas, nossa, essas decisões são maléficas, de tortura, de causar danos a outra pessoa, sim. Uma parte significativa nossa, enquanto humanos, de qualquer um, é perversa, é má. E às vezes a gente segura, ou às vezes a gente consegue segurar até uma vida inteira, né? Quando a gente faz terapia, quando a gente tenta seguir as leis, quando a gente tenta ser ético, quando a gente tenta ajudar o outro, quando a gente pede desculpa, quando a gente se arrepende, a gente está segurando a nossa sombra, a gente está lidando com conteúdos muito perversos e segurando eles lá. Mas eles vão se camuflar e vão sair, vão se projetar no outro. Tanto que quando eu me irrito muito contra a pessoa, isso fala muito mais de mim do que da atitude da outra pessoa. É verdade. Isso é a mais pura verdade, né, o que o Christian conta aqui. Mas, ao mesmo tempo, o quanto é importante a gente conhecer, né, a estrutura, vamos dizer, do processo decisório desses criminosos. Porque você observa, Carla, desculpa te interromper. Não, por favor, interrompa. Olha os vários cenários aqui. Nós temos o cenário de um indivíduo que já vem cometendo crimes, que está no meio de uma comunidade e é um predador. Ninguém sabe. Ele sai de uma cidade maior, vai para uma cidade menor e ninguém sabe. Outra coisa, a polícia faz o seu trabalho. Ele já tinha sido preso. Então a polícia fez o seu trabalho. Um juiz julgou, o Ministério Público atuou, fizeram o seu trabalho. Mas o juiz, ele só pode assinar a lei existente. Exatamente. Então, isso é um jogo, eu vou usar a expressão jogo didaticamente, isso é um jogo perverso na sociedade
relacionado ao crime que o indivíduo comete um crime numa sociedade que estuda muito pouco, entende muito pouco a cabeça de um criminoso. A polícia faz o seu trabalho. De maneira geral, a polícia no Brasil trabalha muito bem. A polícia militar, a polícia civil cumprem e prendem essas pessoas. Esses indivíduos têm atuação do Ministério Público no processo, tem atuação do juízo. Esses indivíduos são devidamente julgados, com direito amplo à defesa ou contraditório, e são presos. Dentro de leis. E dentro da prisão, deveria ter individualização da pena, deveria ter uma série de tratamentos penitenciários que não existem no Brasil. Mas isso é uma outra coisa. Bom, esse indivíduo ele vai sair pela porta da frente da cadeia, da unidade prisional, seguindo as regras. Então, muitas vezes, quando a gente vê um criminoso de crimes de maior repercussão saindo, as pessoas ficam indignadas, mas, no entanto, eles não estão fazendo nada errado. Eles estão cumprindo a lei. Eles estão saindo naquele momento porque legalmente foi permitido que eles saíssem. E mesmo um juiz que pega aquilo não pode negar, porque um juiz também não pode descumprir a lei. E os nossos legisladores não ouvem a ciência para legislar. Exatamente. Em termos de criminologia, de comportamento criminal. Então nós temos legisladores que não entendem, querem endurecer. Então, crimes como esse, há respostas políticas muito, às vezes, eficazes, eficientes, de tentar, vamos debater, vamos dialogar, vamos enrijecer as leis, mas observem que nos últimos anos, crimes dessa natureza, feminicídio, tráfico de drogas, estupro de vulnerável, etc., só aumenta no Brasil, não diminui. Então, as leis que foram endurecidas lá atrás, ou aplicadas, ou desenvolvidas, ou principalmente criadas, não estão trazendo o resultado esperado. Então, por quê? Porque nós não entendemos a cabeça de criminosos como esse. Não é ele, Carla, apenas. Nesse exato momento, tem muitos deles atuando no Brasil, de norte a sul, não só no Rio Grande do Sul, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Nesse exato momento, tem muitos deles agindo em cima de crianças que são extremamente vulneráveis. Exatamente, esse é o maior problema. É aí que a gente bate na tecla, o nosso legislativo. E não adianta falar, vou botar 50 anos, 60 anos. Não é isso. A gente precisa entender o que nós vamos fazer com esse tipo de criminoso no nosso país. É um problema também em outros países? Sabemos que também é. Os Estados Unidos é o país que mais encarcera. Ele resolveu o problema? Também não. Mas, pelo menos, ele vem pensando em soluções. Alguns perfis, eles vão ficar completamente, vamos dizer, né, afastados da sociedade. É o mínimo, eu acho, né? Essa pessoa não pode voltar. Porque se isso tivesse acontecido nos Estados Unidos há 2 anos, quando ele se mudasse para essa cidade, a comunidade saberia que ele era um condenado por crime sexual. Isso é uma outra coisa que as pessoas, nossa, mas a pessoa tem o direito de recomeçar. Tem. Gente, se é assim, tem, desde que não fique perto de crianças. Não, ele tem total direito de recomeçar, mas a comunidade tem o direito de saber que ele é um predador sexual e que ele não pode ficar perto de crianças e ele precisa ser vigiado. Infelizmente, se a ciência nos comprova isso, e não é uma coisa de Brasil, é uma coisa do mundo, que pessoas com esse perfil eles vão cometer esse mesmo crime, né? Ele só precisa ter, vamos dizer, uma situação que os proteja para que ele consiga, né, fazer o crime novamente. É uma questão de uma oportunidade. Mas, assim, é um absurdo. Bom, gente, então aqui a gente agora vai chamar o mapa do Brasil para explicar para as pessoas onde é que fica essa região no nosso país agigantado. Então, aqui nós temos o Brasil, nós vamos aqui para o estado do Rio Grande do Sul, vamos aqui para a região de Tramandaí, até o bairro Parque dos Presidentes, onde esse crime brutal aconteceu. Bom, vamos aqui, a gente tem também uma linha do tempo para que as pessoas possam acompanhar o que aconteceu. No dia 25 de fevereiro de 2025, às 4h30, a garotinha de 9 anos, essa menininha linda, vai desaparecer após sair para brincar
em uma praça no bairro Parque dos Presidentes, aí na região de Tramandaí. À noite, a criança não volta, a mãe já está em desespero, a mãe inicia buscas e aciona as autoridades, a comunidade inteira se mobiliza buscando, tentando encontrar essa garotinha de apenas 9 anos. O que vai acontecer no dia 26, após inclusive algumas denúncias, No dia 26, o dia seguinte, veja que essa menina já está ali desaparecida por algum tempo, de fevereiro agora de 2025, na manhã os policiais iniciam as diligências. Durante as buscas, a menina é encontrada em um alçapão escondido em uma loja de conveniência próxima à pracinha. Acontece o resgate, felizmente, graças a Deus, a menina é levada para uma avaliação médica porque ela sofreu ali horrores, não só físicos, mas psicológicos também. E quando a menina sai, os moradores começam a agredir o suspeito, que morre a caminho do hospital após um linchamento. No dia 27 de fevereiro do ano de 2025, a Polícia Civil abre inquéritos para investigar o sequestro e linchamento. A gente tem o vídeo, vamos pedir para mostrar o vídeo da polícia chegando para soltar essa menininha linda. A polícia tá aqui, calma! Onde é? Tá, a polícia tá aqui, calma, querida. Calma, confia em mim, o tio tá aqui, tá? No fundo da casa velha. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Aqui, ó. Tira tudo do lugar, tem uma coisa assim no fundo da casa velha. O tio tá aqui, calma, o tá aqui. É no chão, né? É no chão. É no chão, é no chão. É no chão, luz. Filho da puta. Oi! Polícia tá... É aqui, ó. Tira tudo de cima, ele tapou, meu. Aqui, ó. Não deve ser isso, deve ser o... lá por lá eu escuto mais a voz dela. Calma. A polícia tá aqui. Me explica de novo. Me explica. Aqui, ó. É aqui. Aqui, ó. Calma, mano. Calma, vai cair nela, calma. Tem um pé de casa aqui, Olha, Filma aqui. Vai, pode ir. Calma, Rayana, calma, a gente tá chegando, calma. Calma. Vem aqui, vem aqui, tio, vem aqui. Eita. Vem aqui, tio. Vem aqui, calma. Tá bem? Calma. Ah, meu Tá com amor. fio. Graças a Deus, tá bem, gatinho. Vamos ver pra trás. Ele fez abuso! Tá bem. Ele te abusou? Ele me abusou! Ah, meu, calma. Deixa! Vou te matar, filha da puta! Então, né, Hannah, quando a gente vê Nossa, essa que agonia. cena, é uma cena muito angustiante, né? E você olha que uma criança de 9 anos já sabe até o que é um abuso. Ela fala, eu fui abusada. Ela fala. O desespero dela quando ela olha para ele, né? Ela entra num choque, depois eu até vou perguntar isso para o Cristian, como é que uma criança lida com isso no pós. Mas tem uma situação que é esse basta da sociedade. A sociedade está farta, né? A sociedade está exausta. E assim,
sabe aquele, o basta, é o ponto final, a gente não aguenta mais, é como se os nossos legisladores não estão escutando o nosso apelo, nada está sendo feito para salvar vítimas tão vulneráveis. A sociedade está exausta. Então, mas em termos jurídicos, Hannah, como é que a lei brasileira lida, né, com enxerga essa reação popular? O linchamento no nosso ordenamento, ele não tem uma tipificação. Não existe a previsão do crime de linchamento. As pessoas que forem eventualmente identificadas e indiciadas, elas vão responder pelo resultado. Nesse caso que o Marco Antônio veio a óbito, eles podem sim vir a responder por homicídio. Outros casos em que a pessoa é resgatada, recebe atendimento, respondem por lesão corporal, em alguns casos por tortura, mas nesse caso, aqueles que forem indiciados, eles podem sim responder por homicídio. E existe uma possibilidade de diminuição da pena quando se comprova que as pessoas estavam tomadas por um forte clamor popular. Então, acredito que vai ser esse caso. Você imagina, eles estavam entre 2 policiais e do lado de fora eu acho que eram 40 ou 50 pessoas. Então, um dos policiais saiu machucado, porque nessa de tentar conter né? a população, ele acabou tomando uma garrafada ali. Coitado, ele já está naquela situação horrorosa, né, totalmente sem o aparato necessário, e ainda acaba tomando uma garrafada. Então, estão tentando identificar as pessoas, os envolvidos, tem poucos vídeos do que aconteceu, mas o trabalho agora da polícia é identificar essas pessoas, elas provavelmente vão responder. E a gente não justifica, a gente não defende de maneira nenhuma, mas de certa forma a gente entende que as pessoas estão exaustas, porque todo mundo está fazendo a sua parte certinho, a polícia está fazendo a parte dela, está prendendo, como aconteceu em Porto Alegre em 2020, quando ele tentou sequestrar a adolescente. O judiciário está fazendo a parte deles, de acordo com a lei, e uma pessoa dessas fica 1 ano e 5 meses preso e vai cumprir no regime aberto. Não, assim, esse é o vídeo que todo legislador deveria assistir. No mínimo, precisava assistir, não é? E você quer estar sentado ali, no mínimo você tem que estar entendendo o que está acontecendo. A sociedade está em completo descontentamento, que cria uma convulsão e um desequilíbrio social, e crianças vulneráveis. E aí, Christian, quando a gente olha tudo isso, essa situação, essa fotografia, você imagina o que essa menina não passou? Porque, de novo, não é só o abuso físico, né, sexual, mas o abuso psicológico. Imagina você se ver dentro de um buraco. Um buraco escuro, não sem água, sem tipo comida. Assim, eu vou morrer aqui? Não vai me dar comida? O pânico. Foram quase 18 horas. O que acontece aqui se chama de impotência moral. Quando o meu ato é justificado moralmente, na minha cognição, na minha interpretação da realidade, eu posso fazer isso. Então, para salvar um ente querido, eu posso matar. Para salvar a minha vida, eu posso matar. Para defender um vulnerável, eu posso matar. Então, isso é uma impotência moral. Isso não é um quadro psicopatológico, grupal, né, de histeria em grupo, etc. Isso é uma outra coisa. Isso é um ato de brutalidade, é um ato de barbárie, mas aqueles que fazem naquele momento, né, eles têm quase não uma cisão psicopatológica, eles não entram em surto, mas eles têm uma impotência moral, porque o seu ato é consciente, não tem ninguém inimputável ali. Todos sabem efetivamente o que estão fazendo. Mas eles têm esse rebaixamento da moral para dizer, eu preciso, eu posso fazer isso. É a justificativa do ato. Então, como vocês muito bem colocaram, imagina, uma criança da idade dela, que todos conhecem, a família ali, a criança gritando, dizendo que foi abusada, a mãe desesperada, os homens chegando, as mulheres chegando, a comunidade, os vizinhos, observando que ali havia um predador. Então, eles se sentem justificados em agir. Então, isso é o entendimento psicológico dessa ação. Então não tem uma potência de tá errado, deixa que ele vai ser preso à justiça, vamos só imobilizar, cercar aqui, não deixar ele sair. Então isso seria a moral, o ato da moral cognitiva sendo ativada e alguém organizando. Ó, não, vamos segurá-lo.
Ele tentou fugir, ó, segura, não deixa ele passar, vamos bloquear a passagem dele, a polícia está chegando. Então, isso é uma racionalização momentânea da moral, que quando tem uma impotência ativada, ou seja, a impotência é eu não tenho controle mais sobre mim. Eu sou tomado por complexo, eu sou tomado por uma fúria e eu sou tomado por uma justificação. Porque as pessoas naquele momento se sentem justificadas em explicar por que fizeram. E muitas pessoas, quando entrevistadas depois que participaram de linchamento, diriam, eu fiz pouco, eu queria fazer mais. Eu queria também botar fogo, eu queria esquartejar. Muitas pessoas que eu entrevistei em ambiente penitenciário, que participaram, estavam indignadas porque fizeram muito pouco. Queriam ter feito mais. Ela não é uma psicopata, ela não é uma doente, ela não é nada. É uma pessoa que moralmente... A gente fala muito pouco na moral, na criminologia, a gente tem que falar muito mais. Por isso que eu insisto, e sempre na minha fala eu trago as questões morais. Porque o que vai nortear um ato de fazer ou não fazer algo errado, certo, errado, é a minha moral. Então, se eu tenho uma potência moral, eu consigo, mesmo na hora de uma extrema emoção, eu consigo me autodeterminar e dizer, não, deixa que a polícia faz isso. Mas se eu sou tomado, tenho uma impotência em relação à minha própria Constituição, eu vou agir e vou fazer, e vou dar 300 facadas, e vou botar fogo nessa pessoa porque ela merece. Então, essa é uma justificação individual de cada um. Isso é o entendimento psicológico. Essa impotência moral seria reverberada e confirmada pela impulsividade, pela raiva, pela indignação. São vários conteúdos cognitivos que justificam essa impotência moral de indivíduos que cometem linchamento. Mas observem que, nesse exato momento, a própria polícia está presente. Um dos fundamentos da inimputabilidade é esse agente, essa pessoa cometeria um crime do lado de um policial, na presença da justiça, né? Se ela cometer, ela é inimputável. Só que nesse caso, não. O instituto é diferente, porque eu me sinto justificado. E observa que no Amazonas, por exemplo, a Hannah até levantou alguns casos, pessoas invadem delegacias, põem fogo na delegacia, põem fogo na pessoa. Delegacia. Eles não estão desrespeitando a polícia, eles estão cegos moralmente, eles estão impotentes perante o seu juízo e cometem atos, são atos bárbaros. Essa barbárie são fundamentados por conteúdos nossos, que nós já temos, é a tal da sombra, está tudo ali dentro. A sombra, quando eu falo da sombra, não significa que é um instituto totalmente negativo na pessoa. Mas esses conteúdos reprimidos têm que ter alguma casa dentro da gente. Essa casa é a sombra. Então, esses atos desproporcionais aos outros é totalmente proporcional a mim. Não sei se ficou muito claro, Não, porque é complexo falar de impotência moral. Não, ficou claríssimo. E assim, a gente entende, né? Tem até aquela frase, entende no seguinte sentido: pelo que você aceitaria perder o seu réu primário? Exatamente. Entende? O que é o réu primário, para quem não sabe, né? É aquele direito de você responder, vamos dizer assim, em liberdade por um crime. Se você perde ele, no teu segundo crime você já vai, né, responder ali sem esse direito. E aí, quando a gente para pensar, e muitas vezes a gente se coloca, não, para defender um ente querido, né, um membro da minha família, mas quando você vê uma criança nesse estado de desespero, se a polícia não tivesse chegado, escutando a voz da menina, é que o Christian muito bem colocou ali, vou guardar ela mais um dia, vou, né, infelizmente, abusar dessa menina e depois eu me desfaço dela. Ele podia ter feito isso imediatamente. Eu acho que tem que meio que, efetivamente, inclusive, cavar ali para saber se não tem outras crianças ali em volta. O que ele, né, fazer Sim. ligação com isso. Então você veja o perigo. E Tramandaí tem saída direta para o mar. Tanto que teve o caso do Miguel, foi em 2021,
que colocaram ele no rio Tramandaí, que sai para o mar, que até hoje ele não foi encontrado. Exatamente. Então, veja só, gente, aí a população está farta. E eu acredito que deve ter aquela coisa de, ok, hoje não foi a minha filha, mas amanhã pode ser. Qualquer adulto do lado de uma criança é muito poderoso, né? Olha como uma criança é vulnerável. É muito. E o curioso, não é nem curioso, porque a gente consegue enxergar, a gente consegue entender isso de uma maneira muito clara. Esse vídeo do resgate dela é da quarta-feira do dia 26 de manhã, em Tramandaí. No mesmo dia, no dia 26 de tarde, em Novo Hamburgo, aconteceu uma situação parecida com um homem que teria abusado de uma menina de 7 anos. Ele estava foragido, mas ele foi trabalhar. Quando ele chega para trabalhar, a família da menina está esperando ele. Ele não foi a óbito, ele foi resgatado, passou por atendimento, mas provavelmente a ideia era que ele tivesse o mesmo fim do Marco Antônio, no mesmo dia. E quando você vai olhar a ficha dessa pessoa, ele já tinha sido condenado por abusar de uma criança anos antes em Cachoeirinha, que é próximo. Então, ou seja, nada está sendo de fato nada feito está sendo com feito. efetividade. Aí, o ano passado, o Planalto assina a lei que cria o Cadastro Nacional dos Pedófilos e dos Predadores Sexuais, foi assinado em novembro, e a presidência veta exatamente o trecho que fala que os dados ficariam disponíveis para a população por 10 anos a partir do fim do cumprimento da pena. O Planalto vetou isso, porque entende que a pena já foi cumprida, a pessoa tem direito à ressocialização, tem direito à privacidade, e a população, como é que fica? Isso é um absurdo, isso Porque é uma se vergonha. isso É uma absurdo. vergonha, desculpa, olha aí, é isso. Porque se isso tivesse em vigor, agora, os dados do Marco Antônio teriam entrado em sigilo no dia 18, que foi quando ele terminou de cumprir a pena dele. Que foi uma semana antes de ele fazer o que ele fez Mas nesse caso. isso é um absurdo. De novo, eu acho que o Planalto precisa assistir esse vídeo, Ele- muitas vezes. Né? Eles O têm cinema direito do à horror. privacidade? Como Não, assim? gente, não, que privacidade. Quando Isso você é um opta... absurdo. Não, De novo, é o desconhecimento. Se não Desconhecimento. existe não existe. ex-predador sexual, ou seja, ele de novo só precisa de uma oportunidade, mas ele já cumpriu a pena dele. Não interessa, ele é um predador Ele vai sexual. fazer de novo. Existe toda uma violência psicológica que essa menina passou, que é gigante. E aí vamos além, porque eu acho que aí é para doer mesmo, para bater no fígado. Como que fica essa criança, Christian? Ela tem 9 anos, passou por esse horror, mas é uma menina que vai viver o quê? Num pânico? Não, e você vê entrevista com a mãe, que ela se propôs a falar depois de tudo que aconteceu, ela diz que a filha não quer que apague a luz para dormir. Eu imagino. Ela está com medo de ficar no escuro porque ela diz, eu já fiquei muito no escuro. Tadinha. Então, quanto tempo Deus. vai levar para essa escuridão sair? Então, O trauma existe, o estresse pós-traumático existe, as crenças limitantes cognitivas existem. No entanto, terapeuticamente, com o tempo, ela vai conseguir conduzir a vida dela. Sequelas estarão ali, lembranças estarão ali, mas é possível, dentro do ponto de vista da psicoterapia, com bons psicoterapeutas que trabalham com esse tipo de caso, ela vai precisar de um acompanhamento por um bom tempo, talvez por parte da vida adulta também. E não é ruim. Quando a gente fala em acompanhamento Sim. terapêutico, eu não estou limitando a pessoa. Você precisa de terapia para o resto da vida. Que bom que todos pudessem fazer terapia. Normalmente eu digo que a terapia não é para quem precisa, para quem merece, né? Que todos merecem terapia. E falo isso como terapeuta também. Eu observo que há possibilidade, sim, que ela seguir a vida dela, dessas questões serem trabalhadas. A família vai ter que apoiá-la muito, está apoiando naturalmente, mas ela precisa efetivamente de um bom acompanhamento terapêutico. Então, talvez, aí teria que ter uma avaliação psiquiátrica também em conjunto com uma avaliação psicológica da necessidade ou não de medicação nesse primeiro momento. Ela precisa se sentir muito apoiada, está sendo, né, muito apoiada, mas é importante saber que vítimas são capazes de reconstruir a sua vida, mesmo com muita dificuldade, com muita dor. A palavra vítima não pode limitar você
a aceitar que a tua vida é esse recorte. É entender que, infelizmente, você foi vitimizada por um predador, ela não teve culpa nenhuma, importante, ficar muito fixo na cabeça dela que a família sempre, claro, o ideal é não ficar falando, mas quando falar, dizer que ela não tem responsabilidade, porque muitas vítimas, principalmente de criminosos sexuais, se sentem culpadas. Nossa, mas se eu não tivesse ido ali, se eu não tivesse entrado, se eu não tivesse ido brincar. Então, que ela não se sinta dessa maneira. Essa criança não fez absolutamente nada errado. Então, e vou repetir, vou estar me repetindo aqui em dizer que o trabalho terapêutico é necessário, é importante, é eficaz e, no caso dela, extremamente necessário. É, porque assim, é uma criança, né? Ou seja, uma parte da infância dela, inclusive, foi roubada. Sim. E é lógico que fazer terapia é importante, né? Principalmente para adultos, né? E lógico que para crianças também. Mas é começar toda essa história ligada a uma tragédia. Porque assim, a gente hoje aqui está discutindo essa tragédia, mas quem vive essa tragédia é ela. Esses casos, cognitivamente, as vítimas batem muito numa tecla que é por que eu? Por que comigo? Então parece que é uma conspiração do universo contra ela. Então algumas vítimas têm essa forma rígida de perceber, compreensível, de perceber a sua realidade, que de alguma maneira elas foram escolhidas ou algo foi determinado na sua conduta de que ela tinha que passar por aquilo, como fosse por algum castigo, inclusive. Então, muitas vítimas verbalizam dessa maneira. Então, eu mereci, por que comigo? Então, é importante, e eu enfatizo muito o trabalho terapêutico, e o terapeuta terá que ter muita paciência também e muita expertise em conduzir o caso, e Rio Grande do Sul tem profissionais excepcionais nessa área da psicoterapia infantil, conduzir com ela para ela entender primeiro a não responsabilidade dela e a possibilidade de saber que ela tem um futuro. O passado dela, como você falou, Carla, a infância dela é marcada por uma tragédia. Mas ela vai conseguir, sim, em algum tempo, olhar para frente e perceber que ali atrás ela não teve culpa e ela foi vítima não por culpa dela, mas por causa de um ato monstruoso de um predador. A gente torce aqui realmente para que ela consiga se recuperar plenamente, que a família consiga, né, dar todo o suporte, porque a família também precisa de terapia e de apoio. Nossa. Imagina a cabeça da mãe, do pai, dos familiares, é destruidor. Por que que eu não estava lá? Por que que eu deixei minha filha aí? Por que que eu não salvei? São perguntas que não saem da cabeça, né? Aquela pergunta que é chiclete, que te assombra, onde eu errei, por que que eu errei. Então você veja que uma tragédia não é de uma pessoa só, mas ela tem os diretos e os indiretos. Ela é uma né? vítima primária, tem as vítimas secundárias, Exatamente, que é a família. os Imagina, a indiretos. família morre junto, sofre junto, esteja naquele buraco com ela junto, então existe uma porque não sai da identificação. cabeça, Não sai. né? Essas imagens, principalmente, que você quer proteger, né? Tua filhinha tão linda, tão querida, que você cuida tanto, com tanto amor, e de repente caiu na mão dessa pessoa perversa, né? Sádica, horrorosa, sei lá, tantos adjetivos que a gente poderia aqui jogar na mesa para ele. Não, e na fala da mãe aparece muito isso, ela disse, eu não deixava ela sair sozinha. Você veja que tortura que essa Mas mulher está ela vivendo. pediu. É importante dizer que a mãe não teve culpa também. Lógico a que família não. não teve culpa. Como que você vai Porque imaginar? há pessoas que disseram, não cuida da criança, não vigiou. Não, a mãe não teve culpa nenhuma também. Christian, nós já fomos crianças, gente. Nós Nossa. todos aqui já fomos crianças. Que criança que não quer sair para dar uma voltinha, poder ir na vendinha, comprar uma balinha? Calor é praia. Assim, todos... Hoje já é difícil... Talvez nas cidades menores a gente ainda encontre crianças brincando na rua. Que é o caso aqui. Né? Nos grandes centros isso é impossível. Mas eu fui criança que brinquei na rua. Nós Jogava também. bola, pulava amarelinha, brincava de esconde-esconde. E a criança, ela não tem noção do perigo. Ela acha que está tudo certo. Ela não está olhando para a cara daquela pessoa com aquele olhar de raio-x, né? Se ela tivesse uma visão de X-Men, tô vendo aqui um ser horroroso.
Até então, era o tio da venda, né? O tio da Era o tio venda. da venda. Que a mãe dela deve ter passado várias vezes nessa venda, porque é algo bem perto da casa dela, para comprar coisas, assim, É perto da enfim. pracinha. E é curioso, porque uma das vizinhas, eu acho que é a Eliane, ela mora há mais de 20 anos na região, ela disse que ela sempre achou ele esquisito e que ele tinha o hábito de colocar uma cadeira na frente da venda, ficar virado, botava o óculos escuro e ficava virado para a pracinha, olhando as crianças. Então, ele estava muito focado nisso. Ele estava analisando muito bem aquele território. Hanna, o que eu queria te perguntar é o seguinte: você acabou de levantar aqui um dado muito importante. São muitos desaparecimentos, muitos casos. O que você... Porque assim, esse homem morreu, Morreu. tá? Mas não significa que os crimes que ele tenha cometido morram com ele. Eu acho que muitas famílias e vítimas precisam de respostas. Com certeza. O quanto é necessário que as investigações continuem, né? Porque é muito assim, então ele morreu, então aqui morre junto com ele, a gente não precisa investigar mais nada. A gente precisa investigar porque muita gente precisa de respostas. Tem muita gente sofrendo sem saber o que aconteceu com seus filhos. Tem muita gente sofrendo porque aconteceu alguma coisa quando ainda era muito pequeno e não tem coragem de falar. Então, são pessoas que estão sofrendo sozinhas e que precisam de ajuda. Então, quem reconheceu o nome dele, e isso fica muito marcado na fala do pai dessa menina que ele atacou em 2020. Ele disse, nós reconhecemos pelo nome quando saiu a notícia, porque nós sempre achamos que ele fosse voltar para continuar o que ele tinha começado. Então, as pessoas não podem se calar. Então, se alguém foi vítima dele, precisa sim se manifestar, pedir ajuda, até para a gente ter uma ideia do panorama, da extensão do dano que ele causou. Então, e mesmo que tenha sido vítima de outra pessoa, denuncia. As pessoas têm muito essa coisa de se aconteceu na infância, deixa para lá, deixa quieto, prescreveu. Não, as pessoas precisam lembrar, os crimes sexuais, eles prescrevem em 20 anos, mas no caso de menores de idade, esse prazo começa a contar no momento em que a pessoa completa 18 anos. Então, se você foi vítima de alguém quando ainda era criança, você tem tempo de denunciar. Sim, não interessa se foi há 10, 15 anos, essas pessoas precisam ser responsabilizadas e punidas. Muito bom, olha, viu? Fala muito sábia da nossa querida doutora Hanna. Não deixem de denunciar, né? Denunciem Independente sempre. de quando isso tenha acontecido, se tiver no prazo prescricional, a vítima tem todo o direito. E não precisa nem justificar por que ela demorou. E não Às precisa vezes a vítima justificar. precisa de tempo, né? Não, e não Até pra precisa conseguir justificar falar. por que não falou antes. Não, é porque assim, a sociedade cobra, né? Por que não falou, né? Então assim, porque não conseguiu falar. Não são todas as crianças que conseguem Machucar a alma. encher o pulmão e gritar, ele abusou de mim. Que foi o que ela foi muito fez. corajosa, essa menina. Ela teve uma força, assim, incrível. Incrível. Meus queridos, eu queria agradecer vocês por dividir tanto conhecimento, né? Vocês são muito especiais aqui. Você é muito fã do marido aqui, da doutora Hanna, o nosso querido amigo, professor e doutor Christian Costa, que sempre nos coloca para pensar. Isso é muito importante, porque apesar de ser um crime bárbaro, ele nos coloca para pensar qual é o nosso papel, né? Como sociedade, o que a gente deseja, qual é o papel dos nossos legisladores. Eles, de fato, estão protegendo a nossa sociedade com essas leis? Essas leis são boas? Não digo nem se são suficientes, mas elas estão adequadas para o momento em que estamos vivendo? Eles, de fato, têm capacidade e sabedoria para se debruçar sobre elas? Ou precisam de pessoas, né? Eu adoraria ter o Christian lá, podendo explicar para eles os horrores, né, que essas vítimas passam. Porque era muito importante até para que eles pudessem repensar toda a estrutura dessas nossas leis. Porque a gente precisa... A lei, ela tem muito valor quando ela está ali para proteger a sociedade. Porque senão é só uma coisa num papel para acabar com a sanha
dizer que está fazendo alguma coisa. A né? sociedade está muito cansada. E eu li um texto que o Fabrício Carpinejar, que é um escritor gaúcho maravilhoso, ele escreveu um texto sobre esse caso e ele termina o texto, se eu não me engano, eu acho que eu não vou conseguir reproduzir exatamente, mas ele diz: isso é justiça com as próprias mãos, porque as unhas estão encardidas com o sangue seco das vítimas. Exatamente. E ele foi cirúrgico. Grande Carpinejar. Agradecer também a nossa querida amiga, Obrigada. doutora Hanna, uma grande estudiosa, que se debruça também sobre esses casos, faz um excelente trabalho, nos auxilia, né? Também nos coloca para pensar. É uma pessoa bastante ferrenha também em relação à estrutura das nossas leis. Elas são boas, de fato? Não adianta ter lei, 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 lei. Elas funcionam? Elas estão protegendo a nossa sociedade? Elas protegem a quem? Fica aqui a pergunta. E vou deixar aqui, de novo, agradecimento e as redes sociais dos nossos queridos amigos. Não deixem de acompanhá-los, porque esses dois aqui são muito feras, são excelentes. Muito obrigada. Obrigada. E é claro, sigam também o IC True Crime em nossas redes sociais para continuar acompanhando nossos conteúdos investigativos. Se tiverem dúvidas, sugestões ou informações relevantes, podem entrar em contato com a nossa produção pelo e-mail que vocês já conhecem, que é o ic@medialand.com.br. Além disso, lembramos que nosso canal de denúncia está disponível para todos. Sempre que pudermos, estaremos aqui para ajudar. E todo o material que chegar até nós com indícios de crime será encaminhado às autoridades competentes para a devida investigação. Acompanhe também nosso portal de notícias investigativas, o newsic.com.br, onde trazemos atualizações e análises sobre os principais casos do Brasil e do mundo. E para finalizar nossa contribuição para a Interpol, se você tiver qualquer informação sobre foragidos procurados internacionalmente, denuncie diretamente pelo canal oficial da Interpol. Isso pode ser feito de forma anônima e segura. E lembre-se, quem ajuda está contribuindo para a segurança de todos, pois a maior arma da polícia é a informação. Ficamos por aqui e esperamos vocês no próximo episódio do IC True Crime. Até lá. Fiquem seguros.